O Brasil tem um superávit nessa balança comercial com a China de 30 bilhões de dólares. Para te dar uma ideia, a relação no ano passado entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil teve um déficit, né, de menos de 1 bilhão. Bom, Evandro, agora em agosto, a parceria Brasil-China completou 45 anos e essas relações bilaterais estão sendo cada vez mais fortalecidas, principalmente com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Quais os motivos para essa parceria entre dois mercados emergentes ter dado tão certo e principalmente a partir de 2009, né? E ainda continuar crescendo do jeito que cresce? O motivo principal é a complementaridade, né? A China tem uma demanda muito grande por produtos agrícolas, minério, e o Brasil tem uma oferta, né, abundante desses produtos agrícolas, matérias-primas em geral. Então há aí uma complementaridade interessante e não uma concorrência, né, direta entre um e outro, né? Isso já é um elemento que favorece a relação bilateral. Um outro aspecto é o crescimento extraordinário da China e da sua economia, né? Para você ter uma ideia, né, quando a China sai da Revolução Cultural no final dos anos 70 e com o falecimento do Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping assume, né, a liderança do partido e implementa a política de reforma e abertura, a China ela sai de um PIB um pouco abaixo do Brasil, chega na década de 90, inclusive, com um PIB quase similar ao do Brasil, e depois ela cresce de uma maneira extraordinária, né, para chegar a um PIB hoje de mais de 12 trilhões, enquanto o Brasil tem um PIB de um pouco mais de 2 trilhões. Né? Então, ela se torna a segunda maior economia do mundo e, com isso, com maior capacidade também de compra, né? E maior sede também por produtos, né? Por matérias-primas, né? Estrangeiras. E o Brasil tem para oferecer. Então, essa combinação, as principais combinações, né? Uma economia pujante, segunda maior economia do mundo que tende a se tornar a primeira, e o Brasil como um grande fornecedor de commodities, né? Que interessa muito à China. Agora a gente tem uma curiosidade, o que levou o governo Geisel a reconhecer em 74, em Mao Tse-tung, um parceiro comercial em plena Guerra Fria? Foi quando a China era um dos países mais pobres do mundo. Que pragmatismo foi esse? O que aconteceu? Essa é uma boa pergunta para poder a gente esclarecer um pouco essa situação. E para responder essa pergunta tem que entender o contexto internacional. Nós estávamos aí em plena Guerra Fria, então o país desafiante, né, dos Estados Unidos era então a União Soviética. E a relação entre a União Soviética e a China, ela foi uma relação que naquele momento estava passando por um certo estremecimento diplomático, havia um certo distanciamento ali relativo entre a China e a União Soviética, e os Estados Unidos percebeu nisso uma oportunidade para se aproximar da China, isolar e enfraquecer a União Soviética. Então, teve esse jogo político, né, esse contexto internacional por detrás, que fez com que, em 1971, o Henry Kissinger, né, fosse à China, uma viagem secreta, para negociar essa aproximação. E, neste mesmo ano, o restabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e a China, em 1971. E é importante salientar que o presidente norte-americano era o Richard Nixon, né, um republicano, tal como o Donald Trump, e o Nixon reconhecidamente anticomunista. Então, o pragmatismo americano se devia dentro de um cálculo do jogo político internacional para derrotar a então União Soviética, né? E houve então essa aproximação, o Nixon visita em 72 os Estados Unidos. Depois a relação ela fica um pouco, não evolui tanto na primeira década do restabelecimento dessas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. Então o Brasil e tantos outros países da América do Sul, a partir desse movimento dado pelos Estados Unidos, restabelece as relações com a China também, né, com a República Popular da China, no sentido de reconhecer Pequim como o governo o que representa toda a China. E esse é um ponto importante também, né? Porque até então, os Estados Unidos, antes de reconhecer o Pequim como governo de toda a China, e o Brasil reconhece em 74, né? Eles reconheciam antes o Chiang Kai-shek em Taiwan. Na verdade, o Chiang Kai-shek ele dizia que ele era o governo de toda a China, né? Nunca houve um pedido de independência de Taiwan naquela época, né? Ele se dizia governo de toda a China.
Então, o que os Estados Unidos fazem em 71 e o Brasil em 74 é reconhecer Pequim, portanto Mao Tse-tung, como governante de toda a China. E nisso cria uma situação curiosa, né? Porque aqui no Brasil estávamos em plena ditadura e um regime que caçava aí, perseguia os comunistas dentro do Brasil, e no plano internacional estabelece relações com a China. E é uma relação que ela é eminentemente comercial, né? Não chega a ser uma relação estratégica do ponto de vista político, esse tipo de coisa, né? Há um restabelecimento dentro de um contexto internacional que eu expliquei para você. Sim. E que se mantém no plano comercial. E a partir daí, essas relações bilaterais sino-brasileiras, elas se desenvolvem de maneira um pouco tímida, quando o Brasil passa pelo processo de redemocratização com o governo do Sarney, né, ao início desse projeto de satélites, né, de lançamento de satélites, que existe até hoje, é um dos programas mais exitosos da relação bilateral. E em 93 há uma decisão de se criar uma parceria estratégica Brasil-China, em 2012 a parceria estratégica global e depois uma série de outras iniciativas, sobretudo nesse século XXI, que dá uma densidade extraordinária à relação. Quando em 2009 a China se torna o maior parceiro comercial do Brasil, hoje é o maior investidor. É interessante a sua pergunta, porque quando a gente olha a história, a gente vê esse pragmatismo, né? E eu espero muito, né, que o governo atual, e eu acho que é isso que está acontecendo no plano das relações bilaterais, tenha esse mesmo pragmatismo que outrora tiveram os militares nos anos 70. Como a gente estava falando em investimentos, Evandro, no ano passado o intercâmbio bilateral atingiu 100 bilhões de dólares e o investimento chinês hoje alcança cerca de 70 bilhões de dólares, concentrado em agricultura, mineração, energia. Qual a sua análise desses números, assim, nesses números cada vez mais crescentes? São números espetaculares, né, que fazem com que a China seja o maior parceiro comercial do Brasil. E nesse sentido, quando a gente olha o comércio bilateral do ano passado, o Brasil tem um superávit nessa balança comercial com a China de 30 bilhões de dólares. Para te dar uma ideia, a relação no ano passado entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil teve um déficit, né, de menos de 1 bilhão. E neste ano, até onde eu acompanhei, já há um superávit com a China de 12 bilhões, pouco mais que isso, e com os Estados Unidos um superávit de 1 bi. Mas aí a gente vê aí claramente a discrepância, né, dessa relação comercial, o quanto a China é importante nessa relação bilateral. Muito se discute a respeito das características, né, desse comércio, né, quer dizer que a China exporta para o Brasil produtos variados e de valor agregado, e o Brasil exporta a pauta exportadora do Brasil para a China ela é menos variada, né, concentrada em óleo, minério, produtos agrícolas, soja, né? E há sempre uma demanda do lado brasileiro de que a China diversifique a sua pauta de importação, né, da compra dos produtos brasileiros. Mas aí tem um desafio a ser feito em casa, aqui no Brasil, né? Porque a China costuma dizer, ok, eu posso comprar outros produtos, mas o que é que você tem de boa qualidade e bom preço? Então, é um desafio que depende muito de uma política interna, uma política industrial, né, que realmente promova, né, a capacidade brasileira de produção, né, de produtos de maior valor agregado, de boa qualidade e de bom preço para poder disputar com os produtos chineses. Paralelo a isso, é bom mencionar que o governo chinês, o ano passado, ele criou uma feira de importação em Xangai, e é a primeira feira de importação, né, que a China promoveu, né? Ela tem uma feira de exportação em Cantão, para vender seus produtos para o mundo. E agora, em Xangai, com essa feira, a mensagem é contrária, né? Ou seja, o mundo venha para cá que a gente quer comprar seus produtos. Então, o Brasil tem aí oportunidades variadas para tentar diversificar sua pauta de exportação, mas temos que fazer o nosso dever de casa, né? Maravilha, Evandro. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bate-Papo. Eu que agradeço essa oportunidade. Até logo.